Bom, meus irmãos, vamos então iniciar o nosso estudo. Hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, e nós vamos tratar sobre a reconciliação com os adversários. Coisa muito simples, muito tranquila, todos nós já sabemos, não tem nem razão para reclamar. Nosso objetivo é analisar a importância da reconciliação com os adversários e os efeitos da vingança entre os desencarnados, ressaltando a prática do perdão como meio de se obter a paz e a felicidade. Então, vamos à primeira leitura, que é de Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Nayara, lê pra gente aí. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele e a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Ótimo. Essa primeira passagem do Evangelho vai nos gerar a seguinte questão. Vamos tentar fragmentar aqui e entender o que está no Evangelho à luz da doutrina espírita, né? Devemos entender pela expressão usada por Jesus: reconciliai-vos enquanto todos estáis a caminho. O que vocês acham que é essa mensagem que Jesus está falando? Para quem que ele está falando? E aí, gente? Fala, Cíntia. Aproveita que a Risete está chegando. Eu gosto de ouvir eles falando, eu gosto. Chegou! Chegou ela. Tu não sabe como é que esse grupo estava calado, silencioso. Meu pai. Vou me calar então, nunca mais vou falar nada. Para! Boa noite. Boa noite. Então, assim, a mensagem do Evangelho está falando sobre reconciliação, né? E Jesus, nessa passagem, ele fala, né, que nós devemos nos reconciliar com os nossos adversários para que o pior não nos aconteça. Por que Jesus está ressaltando isso? A resposta é essa. E devemos nos reconciliar com os adversários enquanto estamos vivendo lado a lado, na condição de espíritos encarnados. Somente assim aproveitaremos as oportunidades que a misericórdia de Deus nos concede de repararmos as faltas cometidas contra nossos irmãos em encarnações passadas. Muitas das inimizades de hoje são frutos de malquerenças passadas que nos compete superar pelo perdão e pela conciliação. Então, essa mensagem de Jesus, ela está ressaltando que nós, entendo adversários ou entendo inimigos, que nós busquemos, apesar das circunstâncias, né, a gente não sabe, cada um tem uma situação, mas qual é o melhor proceder quando nós temos um adversário ou alguém que nos considera como inimigos ou que nós consideramos alguém como inimigo? É que nós possamos nos reconciliar, né? Reconciliar, reaproximar e até um entendimento para com esse irmão. Por que ele fala isso? Justamente porque nós, como espírita, sabemos que existe o plano dos encarnados e o plano dos desencarnados. E é muito melhor, muito mais fácil nós nos reconciliarmos com aquele que nós podemos ver, enxergar e estar ao nosso lado, do que depois deixar para fazer isso com um obsessor no plano espiritual. Então, é uma questão muito de lógica, porque se nós somos aqueles que costumamos arrumar inimigos para lá e para cá, e esses inimigos, com o passar do tempo, acabam desencarnando, dependendo do tipo da animosidade, do ódio, eles vão acabar buscando a nós mesmos para ter uma vingança
e aí nós seremos vítimas de um processo obsessivo. É em cima dessa questão que Jesus recomenda a reconciliação. Certo? E aí, Paulo, falou alguma coisa? Não, é isso, tô ouvindo, tá. É isso, é por aí mesmo, gostando de ouvir. Mas é aquilo, né? É o que eu fico pensando, né, nessa passagem, né, no que está dizendo, né? É aquele negócio, muitas das vezes as pessoas estão sofrendo certas obsessões, certas influências negativas, né? É através, se parar para pensar pelo lado espiritual, é por causa dessa situação, né? Situações mal resolvidas no passado, né? E a gente muitas das vezes continua levando esses sentimentos, esses pensamentos assim, talvez equivocado, e justamente acaba atraindo esses irmãos que fica sempre torcendo para nossa queda, né? Para o nosso fracasso. Exatamente, você tocou no X da questão. Então, a gente vai até voltar nesse assunto mais à frente, mas em função dessa animosidade, dessas questões mal resolvidas, que os processos obsessivos acontecem e muitos de nós somos vítimas desse processo. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Não, pode falar, desculpa. Não, é que eu ia só complementar só. É porque muitas das vezes a gente vê irmãozinhos tão perturbados, né? Que acaba desequilibrando completamente ao lado emocional. Aí pronto, aí acaba causando uma sequela no cérebro orgânico, né? Aí o que acontece? Aí tu vê esses irmãozinhos influenciados, às vezes brigando literalmente, né? Com seus obsessores ali, naquele conflito louco ali. É uma briga insana, né? Que você não tem nem como fazer nada, é só a misericórdia divina numa próxima vez. Exatamente. A Cíntia, quer falar? Então, se a gente teve uma desavença muito séria com uma pessoa, e essa pessoa é uma pessoa que você não tem raiva, não tem ódio, mas você não quer estar por perto, porque é uma pessoa totalmente perturbada. Será que isso é levado em questão, você não ter raiva, não ter ódio, mas você não quer ter uma proximidade, você não quer bater um papo com essa pessoa porque não tem nem condições? Será que isso é levado em consideração no futuro? A questão aí é a gente saber como a gente vai tocar nessa questão mais à frente, mas já se antecipando um pouco, o importante é que você faça a sua parte. Então, nós vamos saber que nesse contexto todo, é muito do seu sentimento e o sentimento daquele que é o seu adversário. Então, como você sabe se o seu adversário, ao desencarnar, ele não vai persegui-la em função de uma situação mal resolvida? Então, o que você deve fazer, segundo a recomendação do próprio Evangelho? É de que você tome a atitude e busque o entendimento e as pazes com essa pessoa para que não guarde nenhuma mágoa. Ah, mas aí ela não quer aceitar. Bom, se ela não quer aceitar, é um problema dela. Mas se você não consegue se reconciliar com o seu adversário, você precisa se reconciliar com a sua consciência. Você precisa estar em paz com a sua consciência. Caso você não consiga estar em paz com a sua consciência, você mesmo vai ser o seu cobrador mais adiante. Então é melhor que você se reconcilie com a sua consciência, se reconcilie com o seu adversário, e aí, se o adversário não admitir, não aceitar as desculpas ou as pazes, é um problema dele, mas você vai estar fazendo a sua parte. Entendeu? Entendi. Alessandro, nessa situação, eu lembro de um caso que estavam falando do Chico, né, que ele estava se sentindo mal, porque a senhora estava olhando para ele de uma forma muito diferente. Então, ele não sabia o que tinha feito. Aí o Emmanuel fala para ele, vai lá, reconcilia. Não sei, mas vai lá, reconcilia da mesma forma. Ele chegou lá, bateu na porta, deu um belo abraço, aí pediu perdão, não sabia por quê, mas pediu perdão. Aí a pessoa olhou para a cara e disse assim, você não tem vergonha mesmo, você é cara de pau. Quer dizer, ele saiu tranquilo, com o coração aliviado. Ele não sabe nem o que aconteceu direito. É exatamente essa questão, entendeu? A gente tem que fazer a nossa parte. E aí a pessoa que tome as providências dela com a consciência dela própria, né? A que prisão se refere Jesus quando diz reconciliai-vos para que não sejais mantidos em prisão? E a resposta ela fala o seguinte, a prisão de que Jesus fala
é a situação de sofrimento e aflição experimentada pelo espírito quando, por orgulho e vaidade, não perdoou nem se reconciliou com o seu adversário. Somos os carcereiros da nossa própria prisão, e a chave que nos liberta é o perdão, a conciliação com o adversário. Então aqui nós temos essa questão que ressalta muito essa questão do sofrimento. A dor, né, a desgraça que muitas pessoas podem estar vivenciando em não buscar o perdão ou não serem perdoados. E Jesus compara isso como uma prisão. Né? Mas nessa prisão, os carcereiros somos nós mesmos, né? Somos nós que nos colocamos nessa situação. E o mais engraçado desse contexto todo é que nós temos a chave para nos libertarmos dessa prisão, que é o perdão, que é a reconciliação. E com o panorama espírita, com a visão espírita, nós vamos entender que a razão da nossa felicidade, da nossa infelicidade, do nosso bem-estar ou não, está muito ligada às nossas atitudes, está ligada ao nosso proceder. E aí depende de nós. Então, o Espiritismo, ele de certa forma, ele liberta, porque ele coloca muitas vezes em nós a possibilidade de nos libertarmos, de evoluirmos e de concretizarmos muitos projetos. Porém, ele dá a responsabilidade, e muitas vezes nós gostamos de fugir à responsabilidade. Quando a gente fala assim, vai e reconcilia-te com o teu inimigo, o que está acontecendo? A responsabilidade está caindo em cima de nós, não é Deus que está fazendo para a gente, não é o Espírito A, B ou C que está fazendo para a gente, não é São Longuinho, Santo Antônio, não. A responsabilidade está caindo em cima de nós, das nossas atitudes. E aí, né, o orgulho, a vaidade que todos nós possuímos, acabam interferindo bastante nesse processo de reconciliação. Concordam? E essa situação, né, Fala, gente, pode falar, querida. Essa situação, quando a Cíntia falou sobre a situação que ela falou, eu me recordei de duas pessoas que eu tive não foi nem um desentendimento, foi um mal-entendido, que, na realidade, foi uma coisa tão boba que um, inclusive, desencarnou ano passado e sem falar comigo, me odiando mesmo durante 20 anos. Tá? E é aquilo, por uma coisa que eu não fiz, e é aquilo, acho que quando são duas pessoas adultas, alguém falou que fulano falou isso, cabe a quem? A criatura adulta chegar e falar, você falou isso mesmo? E a criatura não chegou perto de mim para falar isso, e foi uma coisa que foi crescendo, crescendo, e o ódio dele foi crescendo tanto por mim que nem para minha cara ele olhava. E ele desencarnou com esse ódio. Eu mantenho a minha consciência tranquila, que eu sei que eu não fiz nada, né? E eu acho que é justamente isso que você falou. Eu me perdoo porque eu não fiz nada. Não. E aquela pessoa que não tinha condições nem de chegar perto, porque é uma pessoa completamente desequilibrada, que é um homem muito grande e tal, que de repente se eu tentasse chegar perto de alguma coisa, ia levar uma bifa no meio da lata, sabe? E uma vizinha minha, por causa de uma planta que ela pediu para guardar, e ela se sentiu no direito, eu tenho um comércio, ela se sentiu no direito de eu ter que guardar o tempo todo. Quando ela quis, ela veio pegar, não, eu já vendi, e até hoje ela me odeia. E aí chegou há uns 2 anos atrás, por causa de 2 plantas. E aí você chegou há uns 2 anos atrás, eu falei, caramba, será que eu que fui a culpada disso? Tá? Aí surgiu uma oportunidade de emprego e eu cheguei para ela estava no portão, eu falei, poxa, fulano, olha só, tem alguém que está precisando de alguém que cuide da mãe e tal, você não gostaria, não? Não foi descortês comigo nem nada, mas ela foi para a pessoa que me falou, nossa, botou a pessoa abaixo de cachorro, por que tinha que falar isso comigo? Eu falei, meu Deus, mas que criatura, que rancor tão grande, né? Então, aquilo, a minha consciência está tranquila, que eu fiz esse gesto, tipo, eu fazendo isso, eu demonstrando que eu estou interessado, que ela estava numa situação
periclitante, precisando de emprego e tal, eu falei, fazendo isso, quem sabe ela não sinta que eu não tenho rancor nenhum dela, nem nada, mas foi uma situação reversa. Ela achou que eu estava querendo humilhá-la, alguma coisa assim. Então, a gente tipo, eu fiz a minha parte. Então, eu tentei. Então, se a pessoa não quis se reconciliar, eu não posso fazer nada. Não tem como a gente fazer, a gente dar alguma coisa para alguém que não quer aquela coisa. O Paulo, você quer falar alguma coisa? Não. É porque eu tava falando assim, a gente tá. Às vezes a gente a gente fica nessa situação assim, tipo, porque você como diz assim, você sente alguma coisa, mas você consegue se trabalhar. Eu acho que isso é muito fácil pra gente que já tem um entendimento dentro do espiritismo, né? Mas o outro não entende, mas aí é que negócio, cabe a nós fazer a nossa parte, né? Dar sequência àquilo, esperar as oportunidades para tentar sempre fazer a diferença, né? Se nem que não seja com aquela própria pessoa, que a gente possa continuar fazendo, que aí vai contar ponto, porque, como a Rezende está falando, não impede desse grandão continuar obsediando. Toma cuidado. Mas brincadeira, toma cuidado que pode tomar um safanão assim, só que você está protegido. Tá protegido. Tentar ele vai. Bom, brincadeira. Como interpretar a frase? Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houveres pago o último centavo. Que seremos libertados da prisão que nós mesmos criamos, pelo orgulho e pela vaidade, quando houvermos perdoado nosso inimigo e reparado os nossos males, os males que lhe causamos. A justiça divina estabelece que toda falta seja reparada, portanto, só estaremos realmente livres quando a menor dívida contraída para com o próximo for resgatada. É importante a gente ressaltar aqui, nessa questão, que a gente está falando de dívidas, ou seja, são débitos, são erros que cometemos para com um irmão. Então, se um irmão toma para nós um inimigo e julga que nós somos seus adversários, e, no entanto, nós não fizemos nada, como a Rezende colocou, ora, aí não há uma questão de reconciliação, né? O problema não é seu. O problema é dele, né? Dele que no mínimo deveria chegar, como no estudo anterior, chegar para a pessoa e falar, olha, o que você fez me magoou. Lembra do estudo anterior que tem essa orientação? Quando você se sentir magoado, vai junto ao irmão e fala para ele, olha, em particular, e fala para ele, olha, você fez isso, isso e isso e não gostei. Porque até então a pessoa vai continuar agindo de uma forma equivocada, de uma forma que te magoa, e você não sabe. Então, um exemplo muito clássico disso são os apelidos. Então, a pessoa vai, careca, chamam de o carequinha, chega o carequinha. E às vezes a pessoa não gosta do apelido. E aí, pela popularização do apelido, todo mundo acaba chamando um ou outro indivíduo de apelido, e o cara também que se sente magoado nunca chegou para as pessoas e falou, olha, poxa, eu não gosto de ser chamado de careca. Então, a partir do momento que se ele chega e fala, olha, eu não gosto desse apelido, e as outras pessoas, sabendo disso, continuam a chamá-lo dessa forma, aí sim passa-se um delito, passa-se um crime, algo que seja pejorativo e tentando irritar o outro indivíduo. E aí realmente a questão do débito está acontecendo. Mas aí, Alessandro, não entra naquela situação do cara que está sendo chamado de careca, está influenciado dentro do orgulho de não querer aceitar esse apelido? Não seria mais fácil tal careca esquecer essa situação? Sim, mas também lá no estudo anterior tem essa orientação dizendo o seguinte, que olha, o indivíduo ele tem o direito de se melindrar, de não gostar das coisas que aconteçam com ele. Aí é um problema dele, com ele mesmo e com as coisas. Né? Então, é uma questão de respeito nosso para com ele, né? Exatamente. Se a pessoa... mas eu posso falar? Pode falar. Pode. Eu tive uma aluna, né, que ela era assim, quase do meu tamanho, então ela tinha muito cabelo. E aí eu falava assim, vem aqui, cabeluda. Aí ela me olhava com aquela cara assim, mas ela não falava nada, né?
Aí um dia ela chegou perto de mim e falou assim, tia, eu não gosto que a senhora me chame de cabeluda. Falei, tudo bem, a partir de hoje eu não vou chamar mais, eu vou te respeitar, um direito que você tem. Aí ela me abraçou e falou assim, eu pensei que a senhora ia brigar comigo. Eu falei, não, você tem todo o direito de dizer o que você não gosta. Entendeu? E aí eu não chamei mais ela de cabeluda. Ao mesmo E aí tempo, é o respeito, é o né? respeito. Ao mesmo tempo, ela está deixando ali evidenciado para todas as pessoas, para a sociedade, que ela não gosta daquele tipo de apelido pejorativo. Às um vezes é uma direito coisa dela, tão, né? às vezes é uma coisa tão simples, né? Cabeluda não chega a ser nenhuma ofensa, né? Nenhum apelido. Algumas pessoas chamam até de processo carinhoso. Mas a pessoa se sente ofendida. Aí eu entendo a visão do Paulo. O que a pessoa precisa fazer? Trabalhar dentro dela a questão do milímetro, da aceitação, uma série de processos. Mas enquanto ela não consegue resolver isso, é um direito dela, né? Aí é aquela coisa, né? Uma espiritualidade respeita as nossas limitações, respeita todos os nossos erros e eles não interferem em nosso livre-arbítrio. Da mesma forma que nós não podemos interferir no livre-arbítrio dos irmãos. Mas o Paulo colocou também uma questão interessante. Demonstra aí uma necessidade de amadurecimento. Né? Mas como nós não amadurecemos ninguém... né? Eu lembro de quando era menor, as pessoas, eu tinha um apelido horrível, tucano, né? Nariz de tucano. Aquilo me deixava indignado, mas depois eu passei a olhar para mim mesmo e falei assim, cara, se eu der importância, vai. Porque cada vez que você dá importância, você vai acabar brigando. Então você tem que entrar assim, não, se eu for brigar, eu vou ter que brigar o tempo todo, que o nariz não vai mudar. Né? Então, o que acontece? Tive que tentar entender o meu nariz, que era da genética, da família, então... eu poderia ficar com raiva dos amigos, que eu já cheguei até a brigar por essa situação quando criança, né? De sair no braço mesmo. Mas veja o que aconteceu com você. Você fez um processo de análise e que você acabou amadurecendo e compreendendo a situação, não mais responsabilizando o outro por algo que está em você, apesar do outro, né, apontar isso em você. Então, você acabou não mais entrando num processo de vitimismo e acabou aceitando a situação. O que não isenta o crime ou erro de te chamarem de tucano. Entendeu? Então, vamos colocar... Luciano Huck nem liga, nem operou o nariz, olha lá. E tem dinheiro para isso, cara, né? Vamos colocar na questão de hoje, que é a questão do racismo. Ninguém tem o direito de te menosprezar por ser negro. Né? Isso é crime. Ao mesmo tempo, você não pode se sentir diminuído por ser negro. Né? Então, olha só, esse é um caso muito interessante. Meu irmão é negro. Ele nunca aceitou que era negro. Nunca. Até hoje. Ele vai fazer 70 anos. Ele não aceita a negritude dele. Tá? Então, eu acho que o maior preconceito é dele para com ele mesmo. Porque a minha mãe trabalhava numa família de italianos e ele negava a maternidade da minha mãe. Ele dizia que era filho da mulher que era italiana, branca de olhos azuis. Sabe? De tanta vergonha que ele tinha de ser negro. Sabe? Eu acho é uma questão de amadurecimento. Só que cada um amadurece no seu próprio tempo. Ele não amadureceu ainda com quase 70 anos. Não, com certeza não vai ser nessa encarnação. Mas aí é um problema dele, não é o problema dos outros, porque eu nunca vi ninguém discriminá-lo. Na realidade, era ele mesmo que se discriminava. Antes de qualquer coisa, ele já chegava e se discriminava, né? Isso aí, é isso aí. Ninguém precisava dizer que era negro, todo mundo estava vendo. Agora, é fato que a sociedade, ainda hoje, ela tem um racismo estrutural, um racismo na base da sociedade. Existem certas expressões que a gente não percebe, a gente fala, a ovelha negra da família, por exemplo. Poxa, se você parar para pensar, essa é uma expressão que nasceu na época lá da escravidão. Então, por que a ovelha negra é a que não presta? É só porque diferencia das outras ovelhas, cara. Nada a ver. É só porque diferencia. Exatamente. É a cabeça de cada um. É como cada um interpreta. É porque você tem várias ovelhinhas ali, todo mundo obediente, o pastor, aí tem aquela rebelde que vai pular cerca. Ela é a ovelha negra, é diferente. Exatamente. Às vezes ela é até branca, mas é ovelha negra. Ela é até branca, mas ela é negra pelo comportamento. Né?
Mas por que Rebelde. negra pelo comportamento? Por que o negro é um comportamento ruim? É essa Que é correlação rebelde. essa Podia correlação que falar a gente está ovelha fazendo. preta, podia falar ovelha maior preta, pô, né? Ovelha Já que é só verde, cor, podia verde, é cor, né? ovelha verde, né? Ovelha jambo, igual meu irmão falava. Eu sou moreno jambo, eu não sou preto. Então Não, é aquela. é vermelho, que jambo é vinho. Vermelho, vinho, que isso? Mas É igual falar assim, o dia tá claro é um dia bom, um dia legal. Aí o dia tá negro, vai chover, vai cair uma temporal. Pô, cara, né? Aí é racismo. Pô, não, se for, aí vai ficar nesse papo aí, cara. Mas Já vai processar a coisas, gente. como é que as coisas elas são bem sutis e tem gente que se melindra, né? Tem gente que se magoa. Mas aí é que tá, esse é o melindre desse melindroso. Ele que tem que se trabalhar. Tudo Veio bem, negão mas a gente... porque tinha que vir, compadre. Ele deu sorte que veio nessa encarnação a outra que tava no tronco. Né? Pô, cara, não é não? Não, Cada um tá na cor que lhe é devida. Eu me recuso a ser chamado de negão, porque eu não sou negão. Se eu for falar negão, eu vou abolir a mistura da minha raça, da minha miscigenação, né? Então, eu tenho um amigo que ele é branco. Ele fala uma coisa muito engraçada. Ele diz, poxa, vocês negros dizem que nós somos discriminadores, a gente discrimina a cor de vocês. Agora, aí vem um com a camiseta 100% negro. Ninguém discrimina, ninguém fala nada. Se eu boto uma camiseta 100% branco, todo mundo vai dizer, aí, ó, é preconceituoso, tá dizendo que é branco. Mas não é a realidade mesmo, cara. Mas assim, existe todo um Mas esse é um assunto... Oi? Esse assunto é um assunto muito, muito, muito longo. Muito mais complexo do que Não era para ser, não, mas a cabeça de cada um funciona de uma maneira muito complexa. Então, o complexo é a cabeça de cada um, não é o assunto. E assim, porque o brasileiro ele não é puro, ele é mestiço. Exato. Então não adianta. Minha mãe é branca, meu pai era negro. Eu vou dizer que eu sou branca? Não. Entendeu? Mas você já viu aquela outro dia eu falei com meu aluno, ele falou assim, mas a senhora não é da minha cor. Eu falei assim, ele falou assim para mim, mas a senhora não é da minha cor. Eu falei, eu não sou da sua cor porque minha mãe é branca. Porque se minha mãe fosse da mesma cor da sua mãe, do seu pai, eu seria da sua cor. Então, quer dizer, isso não quer dizer nada. Não é porque eu sou dessa cor, você é mais escuro na cor do que eu não seja negra. Eu tenho mestiço, então eu não sou branca. Entendeu? Aí eles vieram ter um entendimento. Por isso que fulano é dessa cor. Falei, por isso, porque ninguém aqui está puro. Branco, não, é muito difícil. Geralmente, todo brasileiro é mestiço. Mais, não tem mais. Hoje em dia já virou tudo café com leite, Nescau, cappuccino. Tem uma questão interessante que a gente precisa observar aí, assim, enquanto espíritos que somos, que ora encarnamos num corpo masculino, ora encarnamos num corpo feminino, ora encarnamos num corpo negro, um corpo branco, asiático, né? O brasileiro já é uma misturada em si. Então, assim, o espírita que é racista, não vou dizer que não tem, porque tem, o espírita que é racista, ele está indo contra a própria filosofia que ele mesmo acredita. Que ele, sendo espírito, que ora encarna em corpos que têm a sua vestimenta, dependendo da encarnação, distinta, isso é uma própria hipocrisia. Agora, fato, como a Cíntia colocou, é uma discussão muito ampla. Existe, sim, um racismo na sociedade. Os negros, historicamente, passaram por a escravização, passaram por processos de exploração e que até hoje ainda temos repercussão aí nesse contexto histórico. Mas, né, o que a fala do Paulo coloca é uma fala interessante. Ao mesmo tempo que existe, é uma outra história. Existe todo esse contexto, o indivíduo precisa não ser diminuído em função daquela característica física que ele possui, seja nariz, seja cor, seja uma deficiência qualquer, e também pelas deficiências morais. E aí, nessa questão, a gente precisa dar ao indivíduo
a oportunidade dele se melhorar, dele se conscientizar a despeito de não entrar aí no processo de cisão, de briga, de raiva e de rancor entre os irmãos. E aí a orientação do Evangelho, ela é uma orientação preventiva, no sentido de que, olha, se eu te magoei, meu irmão, me perdoa, não foi minha intenção. Nós torcemos para que as coisas se estabeleçam em paz. Agora, se o irmão acaba não aceitando as desculpas, aí já é um outro problema, o problema do outro irmão. Mas a sua atitude de pedir o perdão e pedir a paz, ela foi muito benéfica. Vamos fazer o seguinte, a gente tem muitas questões ainda para passar, não vai dar tempo de passar tudo, e eu que achei que vocês não iam falar nada, mas aí tava a Risete, Paula, Cíntia, Socorro, todo mundo. Paula, Cíntia não falava nada, ó. Ela falou de cor. Não fechado, Já tem muita briga, gente, para defender. Mas tá certo. Tá certo. Assim, muita briga. Uma outra questão. Levantar as bandeiras, né, que a gente fala das minorias, é um direito também daqueles que precisam mostrar para a sociedade que a vida, ela teve sempre essas injustiças, né? Então, por que os trabalhadores hoje eles possuem os direitos de fundo de garantia? Por que eles possuem, até agora, né, porque estão querendo tirar? Mas porque em determinado momento a exploração era tanta de homens e de mulheres, famílias que trabalhavam praticamente 18 horas, 20 horas por dia, a exploração era tamanha que, olha, eles começaram a se reunir, a fazer greves e mostrar, isso está errado, precisa mudar. E foi em função dessas manifestações, mostrando para a sociedade que ali tinha um erro, é que a sociedade foi se corrigindo, né, e aí dando direito aos trabalhadores. Da mesma forma está acontecendo hoje. Hoje as manifestações têm a sua razão justa de mostrar para a sociedade um erro que já está estabelecido na sociedade há muitos anos. Então é justo, é lícito que se fale, que se mostre que exista a necessidade de fazer reparações, de fazer correções nos modelos atuais que estamos vivendo. E aí, em função disso, a sociedade ela vai se transformando. Né? Então, é necessário que a gente levante as bandeiras da justiça. Né? Bem-aventurados os sedentos de justiça, porque serão saciados. É assim que Jesus nos orienta. E Jesus foi uma pessoa que levantou a bandeira da justiça. Na verdade, ele era um revolucionário, né? Ele foi um revolucionário na época dele. Ele modificou o planeta inteiro, né, praticamente. Porque ele levantou a bandeira do amor. Né? Então, até então, antes de Jesus, era olho por olho, dente por dente, e Jesus foi e levantou a bandeira do amor, mostrando, olha, não pode ser assim, nós devemos amar uns aos outros. Então, hoje, aquilo que nós estamos estudando e vendo que é certo, apesar de não praticarmos ainda, mas já sabemos que é o correto. E foi graças a Jesus, porque antes dele, o certo era matar mesmo. O certo era trucidar, era fazer tortura, apesar de que muitos ainda hoje gostam de tortura. Dos outros, né? Que não em si. Você só gosta da tortura nos outros. Né? Quando a tortura é em si, você não gosta. Então... Não é que não. Eu penso nem que é que nós gostamos. Hoje nós não toleramos mais. Antigamente, não. Antigamente iam para os coliseus, iam para as arenas para ver. Admirável. Era prazer, né? Era um prazer mórbido. A pessoa ia lá vibrar com aquela situação. Hoje não. Hoje você já vê uma agressão, você já fica chocado, já te atinge você. É isso aí. Então é diferente. Então Jesus veio nos mostrar essa situação. Que até então, naquela época lá, quando você ia para uma arena ver um cristão ser devorado, ou sei lá, de qual forma fosse o sacrifício ali, e a pessoa vibrando. E lembra que esses filmes falam assim, vamos dar um sabor para a população que estão muito sem sentido. Vamos dar um show. O show era esse. O show era a morte. Né? Bom, gente, tem 1 minuto para fazer a nossa prece. Vamos fazer a nossa prece final. 20 segundos.
Quem faz? Hã? Ninguém. Vai, Nayara. Faz a nossa prece. Nayara já até desligou o microfone dela, só para não falar. Vai lá, Nayara. Vai, rápido. Levar o nosso pensamento e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez reunidos para estudar esse Evangelho de luz, tanto nos consola e conforta nossos corações. Senhor, pedimos que fluidifique essa água, que ela possa curar todos os males do nosso corpo físico e da nossa mente. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Tchau, gente. Boa noite. Vai cair a qualquer momento. Boa noite. Valeu. Fiquem Boa noite, com pessoal. Deus. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado. Ok. Até sábado.